Dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede Truth Social para sair em defesa de Jair Bolsonaro. O que é? Dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua rede Truth Social para sair em defesa de Jair Bolsonaro. O que é Truth Social? O que é, Ana Paula? Eu tô no outro corner ainda. Eu não fiz física. Verdade. Truth Social, o que é? Uma rede social que não é o X, é isso? É uma outra rede social. É uma outra? Não é o X, é uma outra. Isso. Tá, ok. Isso é outra coisa. Então ele usou esta rede social para sair em defesa de Jair Bolsonaro, que é réu, vergonhosamente é réu, no MSTF, tá? Naquela ação penal nula do suposto plano de golpe, piriri e pororó, além de estar igualmente inelegível. Na postagem, o presidente dos Estados Unidos escreveu o quanto segue, aspas para Donald Trump. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo brasileiro. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país. Também um negociador muito duro em comércio internacional. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas, mesmo inelegível. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um adversário político. Aconteceu comigo vezes 10 e agora nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não aceitará o que estão fazendo com o seu ex-presidente. Estarei acompanhando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e mulheres de seus apoiadores, e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Fecho aspas para Donald Trump. E o Bolsonaro, ele respondeu na sua conta do X. O ex-presidente escreveu o seguinte em resposta a esta postagem de Donald Trump. Aspas para Bolsonaro. Recebi com muita alegria a nota do presidente Trump. Convivi por 2 anos com ele, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos e a liberdade de todos. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Trump passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. Fecho aspas para a resposta de Jair Bolsonaro em suas redes sociais. E segundo o jornal O Globo, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, disse aos seus aliados que a manifestação de Donald Trump é a primeira de outras ações que estão por vir. O entorno de Bolsonaro atribui a mensagem de Trump aos esforços de seu filho Eduardo e do economista Paulo Figueiredo Filho. Muito bem, hein, Ana Paula? E aí,
Agora deixou de ser menos. Porque eu estava achando o seguinte, eu estava achando muito 72 horas. Porque é a primeira vez que o Trump vem e diz escancaradamente algo sobre o assunto. Exato. Então, agora, será que vem alguma coisa, Ana Paula? Olha, Pavinato, essa declaração do Donald Trump, ela é muito significativa, ela foi feita de forma muito incisiva, eu diria até que houve um tom intimidatório quando ele diz, no final, deixem o Bolsonaro em paz. O presidente Trump... O presidente! Eu gostei dessa, o presidente! De onde você tirou isso? O presidente! Não sei, enrolei aqui a língua, the president. O presidente Trump, ele tanto como empresário de extremo sucesso que foi a vida inteira e como presidente da maior potência democrática do mundo no segundo mandato, que foi eleito da segunda vez de forma, assim, acachapante em relação aos seus adversários, não o Lula iria... foi eleito também de forma acachaçante. Ele não iria... e não vai, em momento algum do seu mandato, em relação à política externa, que ele vem travando várias batalhas em várias frentes, ele não iria fazer nada de forma impulsiva ou que não fizesse parte de uma estratégia bem pensada, na minha avaliação. Ele não pode dar a esse luxo. Peraí, ó. Então, eu acabei de me tocar aqui, o Paulo Figueiredo Neto, o alemão. Ou eu falei, você escreveu errado? Ele escreveu errado. Eu conto mesmo. O alemão escreveu... O Paulo Figueiredo, nosso querido Paulo Figueiredo, diz que eu só corrigindo aqui, tá? Desculpem o alemão, tá? Ele é loiro. Vai lá, loira. Então, ele não pode nem se dar esse luxo enquanto presidente dos Estados Unidos, o cargo que ele ocupa no momento. Então, essa declaração, uma declaração extensa, nitidamente bem pensada, bem elaborada, não é de forma alguma um ato isolado, com certeza. Então eu concordo aí com a análise que o próprio Eduardo Bolsonaro fez, de que certamente teremos aí novidades. O tempo a gente não sabe qual é, mas certamente eu vejo nitidamente, desde que ele tomou posse no dia 20 de janeiro, as coisas acontecendo de forma rápida. Nós temos nem 6 meses de governo Trump. Tá aqui, corrigi. Tem um filho, Paulo Figueiredo, porque o avô era João Batista. Ele não é João Batista, ele é Paulo. Mas esse é o Paulo Figueiredo, nosso querido Paulo Figueiredo. Um beijo. Então não foi o alemão que errou? Não foi. Foi esse. Eu vou parar de ler o chat. Vocês ficam opinando coisa errada. Esses cornos ficam me mandando coisa errada aqui. E aí? E o Lula já falou alguma coisa, Scarfe? Olha, saiu uma... Ele já falou algo acachaçante para nós. Em primeiro lugar, eu acho que isso é uma declaração muito forte do presidente Trump e isso revela a sensibilidade de um líder internacional do país mais forte do mundo, com o que a gente chama de judicialização da política. Tá uma judiação a nossa política mesmo. Judicialização da política que aconteceu com ele, né, que ele foi levado aos tribunais durante a própria campanha eleitoral, justamente para desmoralizá-lo como candidato. E o que ele quer dizer nessa mensagem é que quem decide pelo país são os seus eleitores. Quem decide os destinos de um país politicamente é o voto, é a eleição, e não a judicialização da política, e não a narrativa esvaziada da política que chega no judiciário para ser ratificada. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, deixe Bolsonaro em paz. Essa frase quer dizer o seguinte, ele tem o direito de ser candidato. O que ele fez para ser cassado, o que ele fez para perder os seus direitos políticos? Qual foi a gravidade do assunto que desmoralizou tanto o Estado Democrático de Direito, que foi intocável com uma eleição que aconteceu naturalmente e o presidente tomou posse? Quer dizer, o que Bolsonaro fez para merecer esse tipo de, entre aspas, perseguição política via judiciário? É isso que o presidente Trump está querendo dizer. E mais, o presidente Lula, quando se manifesta dizendo que não vai aceitar a tutela de quem quer que seja, presidente Lula, isso não é tutela. Ninguém está interferindo no juiz brasileiro. Ninguém está interferindo no Supremo Tribunal Federal ou em qualquer outra corte. Isso é a opinião de um líder internacional, como o senhor também é. O senhor opina sobre questões internacionais diariamente e tem que ser respeitado
concordem com o senhor ou não. Ele não chama o Netanyahu de Hitler? Exato, concordem com o senhor ou não. O senhor fala de quem o senhor quiser, se fala de todas as guerras, fala de todos os encontros internacionais. Agora, o presidente Trump é o maior líder democrata do planeta Terra. Se ele não tiver o direito de opinar sobre devido processo legal, presunção de inocência, perseguição política e uma eleição livre, o senhor também não pode. Então não é um ataque à tutela, não é tutelar ninguém. É uma opinião internacional que tem eco no mundo inteiro e é bom que a gente comece a ficar sensibilizado com relação a isso. Porque nós aqui no Brasil também não queremos que aconteça isso com qualquer outro político em qualquer parte do mundo. O que nós queremos é que a eleição seja decidida pelos eleitores do país e não por um poder constituído que é separado dos demais poderes. Eu acho que é esse o grande recado que o presidente Trump deu. Você acha que esse recado, Diogo, dá luz ao brasileiro? Eu acho esse recado certíssimo, inclusive é exatamente o que eu tenho dito sempre que tenho oportunidade. Qualquer um pode condenar ou pode aplaudir o Bolsonaro. É um direito de qualquer pessoa, mas nas urnas, no voto. Politicamente você pode dizer que concorda 100%, que concorda em parte, que discorda, qualquer coisa. Agora dizer que, mesmo que tenha havido discussões, ideias, intenção de cometer algum crime, isso não é crime no Brasil. Alguns vão dizer, não, mas a lei nesse caso é diferente, porque a lei fala em tentativa de golpe de Estado, fala em atentado contra a democracia. Está cheio de artigos legais que falam em tentativa de assassinato, tentativa de assalto, tentativa de um monte de coisas é crime, mas a tentativa é começar o ato, é, por exemplo, dar um tiro e não acertar. Isso é uma tentativa. É tentar e por motivos alheios à própria vontade não conseguir. Bater um vento, alguém bateu no seu braço, a bala ricocheteou. Agora, o Bolsonaro já falou diversas vezes que tudo que ele recebia, ele não dava nem que sim nem que não, que ele nunca assinou nada e nunca assinou nada, mas não tem nada assinado por ele. E aquele monte de gente, né, que falou todas, ele nunca assinou absolutamente nada. Tanto que a gente nunca viu essa tal da minuta de golpe. A gente nunca viu. É igual cabeça de bacalhau essa minuta de golpe aí. Exatamente, não tem o menor sentido essa discussão continuar. E voltando, reforçando o que o Scaff falou aqui, o Lula, ontem mesmo, e repetiu algumas coisas hoje, ele veio dizer que os investimentos dos países europeus em armas não deviam ser feitos. Ele criticou com veemência isso. Veio dizer uma série de coisas sobre outros países numa reunião onde estavam representantes da Rússia e representantes principalmente do governo iraniano, que justamente triplicou os investimentos em armas e, por causa disso, os países ocidentais da OTAN falaram, precisamos nos defender. Países que não deram um tiro em absolutamente nenhum adversário nos últimos muitos anos estão fazendo isso para se defender. Se o Lula se sente no direito de falar isso, ele vem dizer que outros não podem opinar. E o que eu acho mais estranho, Mauro Vieira também já veio defender os ministros do Supremo. Eles são parte nisso. Qual é o sentido de sair em defesa, dizer, não, o que eles estão fazendo não está certo, não pode haver ingerência? Quem tem que dizer, eventualmente, se sentiu que houve ingerência ou não, são os ministros do Supremo. E a minha opinião, clarissimamente, não houve ingerência nenhuma. Houve uma opinião e o que a gente tem defendido é a liberdade individual de expressão. Porque esse é o filho do Pinóquio. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.